Chegamos na 32ª rodada do Cartola 2025, rodada em meio de semana. Vamos ter 8 escalações antes do mercado fechar e o Palmeiras é o grande favorito da rodada, time que mais vamos ficar de olho. Aqui no vídeo de dicas vou passar boas opções de escalação para ajudá-los em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 32ª rodada do Cartola 2025. Pois é, apenas 7 rodadas aí para o fim da temporada. Então, ó, tô aqui pronto para ajudá-los mais uma vez com conteúdo, então conto com o like de vocês, clica aí no joinha rapidinho, de graça, dá uma baita força pro canal. Se ainda não é inscrito, também se inscreve aqui no canal. Último fim de semana, passamos aí pela rodada 31, média dos cartoleiros foi 55,69 pontos. Mas aqui você vê o nosso time principal, 95,27 pontos. Gostei da rodada. Caio Jorge, né, nosso capitão, ele sozinho, né, fez quase aí 30 pontos, nos ajudou bastante, né? Mas também tínhamos o Samuel Lino, que também colaborou, o Arrascaeta fez gol, apesar de ter começado do banco, então foi uma boa rodada pra gente, quase 100 pontos. Quero saber quantos pontos vocês fizeram aí na última rodada. Quem passou dos 100 pontos? Me contem aqui nos comentários, o espaço, vocês sabem, aqui é sempre de vocês. Mas não tem muito tempo, né, entre uma rodada e outra, já na quarta-feira com jogos, e vamos começar a ver o que a gente vai ter aqui, ó. Vamos ter então Bragantino e Corinthians, Vitória Internacional, Sport e Juventude, Clássico Botafogo e Vasco, Atlético Mineiro e Bahia. Virando a página, Grêmio e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, Fluminense e Mirassol, Clássico Ceará e Fortaleza e o jogo mais importante da rodada para nós cartoleiros, o último da rodada, né, na quinta-feira, Palmeiras e Santos. Então vamos lá, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol. Ele está aqui, Carlos Miguel do Palmeiras. O Palmeiras é o principal favorito a ter o bônus do saldo de gols aí nessa rodada, né? Aqueles 5 pontos que os defensores ganham caso o time não seja vazado. E o Carlos Miguel começou ali meio instável, tomou 3 gols do Flamengo, 3 gols da LDU, mas se estabilizou. Já são 3 jogos seguidos que o Palmeiras não leva gol, que o Carlos Miguel não é vazado. Contra o Cruzeiro em casa ele fez 4 defesas. No último fim de semana quem escalou mitou demais com ele, porque ele fez 10 defesas contra o Juventude. Então está aí com confiança, ótima opção pra gente, Carlos Miguel do Palmeiras. Outras opções aí para posição: Everson do Atlético Mineiro, o Rossi do Flamengo, Fábio do Fluminense, Hugo Souza do Corinthians e o Thiago Couto, bem ousado aí, jogador do Vitória. Lembrando, né, selo verde ao lado do nome é que o jogador atua em casa na próxima rodada, e o selo vermelho é que ele joga fora de casa. Passando agora para zagueiros, ele está aqui, Gustavo Gomes do Palmeiras. Já queria ter escalado na última rodada, mas aí, infelizmente, ele foi poupado, né? E como eu já falei, o líder Palmeiras é o principal favorito dessa rodada, jogando em casa aí contra o Santos. Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato, como eu já falei, também vem de 3 jogos seguidos na temporada sem sofrer gols. O Gomes agora chega descansado, e aí eu relembro o que eu falei dele no último vídeo aqui. Os últimos 6 jogos que ele entrou em campo, né? Só uma vez ele fez menos do que 3 pontos, né? Então ele veio numa regularidade boa, independentemente se tem SG, se não tem SG, deu assistência recente, jogo contra o Internacional, fez gol contra o Flamengo, então também tem essa questão ofensiva como um bom atrativo para Gustavo Gomes do Palmeiras. Outras opções: o Murilo, companheiro do Gustavo Gomes, né? Juan do Atlético Mineiro, Léo Pereira do Flamengo, Thiago Silva do Fluminense e o Alexander Barbosa do Botafogo. Seguindo agora com laterais, ele aqui, Samuel Xavier do Fluminense. Pois é, pessoal, um nome um pouquinho mais diferente. Claro que o Mirassol é um time muito perigoso, faz uma baita campanha, 4º colocado, né? Mas alguns dados chamam a atenção que eu vou destacar para vocês. O Fluminense vem de 5 partidas seguidas em casa sem sofrer gol. Bem relevante, os últimos 5 jogos do Fluminense em casa, em todos conquistou o SG. E o Samuel Xavier é um dos laterais mais ofensivos que a gente tem no Cartola. Ele já tem 4 gols no Brasileirão, 7 ao todo no ano, inclusive em 2 dos últimos 3 jogos do Fluminense em casa, ele fez gol. Aliás, as últimas 3 pontuações dele em casa, para lembrar vocês: 14,5 pontos contra o Atlético Mineiro, 6,6 contra o Juventude e 15,4 contra o Inter. Então tá numa fase muito boa Samuel Xavier do Fluminense. Outras opções para a lateral:
Piquerez e o Kelvin, né, ambos do Palmeiras, Kaique Bruno do Cruzeiro, Mateuzinho do Corinthians e o Vitinho do Botafogo. Pessoal, estão gostando do vídeo? Deixem um like aí se você não fez isso até agora, clica aí no joinha e também me segue lá no Instagram, hein? Professor Adriano CDC, conteúdo sempre importante também lá para vocês, então me segue, beleza? Vamos começar a olhar a parte mais ofensiva agora com os meias e aqui outro jogador do Palmeiras, Felipe Anderson, o meia mais regular que a gente tem aí do líder do campeonato. Em 10 das últimas 12 rodadas, é uma sequência muito grande, está falando de 12 rodadas. Em 10 dessas 12 rodadas, ele passa de 5 pontos, né? Em 2 das últimas 4 rodadas, ele passou de 10 pontos. Tem finalizado mais, finalizado melhor e também é aquele meio ofensivo que consegue desarmar, pontuar com esse scout também. Então, Felipe Anderson em destaque para vocês. Outras opções aí para o meio de campo, Arrascaeta, sempre unânime, meio do Flamengo, né? Alan, garoto do Palmeiras, Matheus Pereira do Cruzeiro, o Garro do Corinthians e o John do Bragantino. Beleza, pessoal? Vamos agora com atacantes e ele está aqui, logicamente, Tigrinho, Vitor Roque, foi poupado no último fim de semana, infelizmente entrou um pouquinho, acabou zerando ali, né? Mas agora, essa rodada é hora de compensar os cartoleiros, também vem empolgado, né? Acabou de ser convocado aí pelo Carlo Ancelotti para a seleção brasileira e o Tigrinho com números incríveis, né? 17 gols e 5 assistências no ano em 8. E agora falar um pouquinho do Palmeiras, né? Dos últimos 10 jogos do Palmeiras em casa, pessoal, em 8, ou seja, quase todos, né? O Palmeiras faz 3 gols ou mais. O Palmeiras tem feito muito gol em casa, né? Em 8 dos últimos 10 jogos fez pelo menos 3 gols. Teve jogo com 3, com 4, com 5, né? E o Santos, né, que é o adversário do Palmeiras, nos últimos 3 jogos que fez fora de casa sofreu 7 gols. Então, potencial altíssimo aí para o Vitor Roque, que é o segundo melhor atacante da temporada no Cartola, média de 7,76 pontos e vai chegar com aquela moral aqui. Rodrigo, pode jogar na tela, porque é carimbo de capitão para Vitor Roque do Palmeiras, nosso tigrinho. Vamos lá, que venha nos ajudar bastante aí. Última rodada, o Caio Jorge, aquele padrão alto de capitão, quase 20 pontos. Vamos manter isso aí, Vitor Roque, beleza? Mas para fazer companhia ao Vitor Roque no ataque, vamos a opções. Vamos lá? Flaco Lopes do Palmeiras, Yuri Alberto e o Memphis do Corinthians, certo? Caio Jorge do Cruzeiro, artilheiro do campeonato, e o Ryan do Vasco. Técnico, logicamente, que é ele, né? Abel Ferreira do Palmeiras, Palmeiras time com maior potencial ofensivo disparado na rodada, também tem chance de SG, então Abel Ferreira indicado para vocês. Quem não quiser ir com o Abel Ferreira, tem a opção do Sampaoli, do Atlético Mineiro, e do Felipe Luiz, né, do Flamengo, que está brigando aí pelo título com o Palmeiras. Para mim, o Vitor Roque é o melhor capitão disparado, né, com o melhor potencial, mas quem quiser usar, tem o Flaquito Lopes, né, e o próprio Arrascaeta. Vamos lá então, cartoleiros, time principal, rodada 32, entrando na tela para vocês. Vamos escalados, com o Carlos Miguel no gol, Samuel Xavier e Piquerez nas laterais, Murilo e Gustavo Gomes na zaga, então quadripliquei o Palmeiras. Felipe Anderson, Arrascaeta e Alan no meio de campo, Flaco Lopes, Vitor Roque, capitão e Caio Jorge no ataque, técnico Abel Ferreira, custo time 133,32 cartoletas, no banco Hugo Souza, Kelvin, Juan, Bernard e o Ryan de luxo. Pessoal, meio de semana muito corrido, então não teremos a nossa live de fechamento de mercado, tá certo? Mas fiquem de olho lá no Instagram, como eu falei, porque lá eu respondo caixinha de perguntas, né? Então por lá eu vou tirando dúvidas de vocês para essa rodada 32. Agora é hora do nosso time de valorização. Time focado aqui em ganhar cartoletas, em ajudar quem está disputando aquelas ligas valorização, as ligas patrimônio em que vence o time mais rico. O time valorização muito bem, última rodada quase 100 pontos também e ganhou, você vê o extrato, 11,06 cartoletas só na última rodada. E o patrimônio total, 382,40 cartoletas. Time valorização, rodada 32, entrando na tela para vocês. Vamos escalados, com o Fábio no gol, William e René nas laterais, Lucas Alter e Ramon Menezes na zaga, Breno Bidon, Mateuzinho e Alan no meio de campo, Vitor Roque, capitão, Flaquito Lopes e Yuri Alberto no ataque. Técnico Zubeldia. Custo time quase cravado em 100 cartoletas. No banco, Thiago Couto, Aderlan, o João Silva, o Pedro Augusto e o Luiz Araújo de luxo. Pessoal,
Aquele aviso de sempre, né, para chegar aqui e copiar o time, eu dei um peso bem grande no Palmeiras nessa rodada, né, mas não necessariamente você precisa fazer a mesma coisa, por isso eu passo opções em várias passo várias opções em todas as posições, né, tomem isso como base, lógico, tem as apostas pessoais de vocês, cada um, né, com a sua estratégia, com o seu objetivo, às vezes quer defender liderança, às vezes quer tirar a diferença, então se adaptem à realidade de vocês, tá certo? Vídeo de dicas entregue, pessoal, intervalo curto entre as rodadas, mas tenho certeza que vai ajudá-los, ó, desde já, boa sorte na rodada, se cuidem bastante, fiquem com Deus, filha, te amo, um abração para todo mundo.